quando eu estava pensando e me preparando para esse momento agora de ministração da palavra, Deus me levou para o texto do Salmo 37. Eu convido você a acessar a palavra de Deus no Salmo 37, a partir do verso 1. Enquanto você acessa o texto bíblico, gostaria também de fazer uso da pergunta, ou das perguntas que a Gisele fez logo no início da sua fala. Quantas vezes nós oramos aguardando ou pedindo por alguma coisa e aquilo não se concretizou, né? Quantas vezes nós oramos e a resposta não vem e nós temos impaciência para aguardar? Vivemos num tempo em que exercitar a paciência é um dos maiores desafios, porque nós somos o tempo todo confrontados ou atingidos, com mensagens que falam sobre acessar as coisas com muita rapidez. E se formos pelo aspecto da tecnologia, os equipamentos, sempre há um grande esforço sendo envidado por aqueles que produzem esses materiais para que os recursos tecnológicos sejam mais rápidos, eles consigam processar as informações com maior velocidade e entreguem aquela mensagem com maior rapidez e assim por diante. E mergulhados nesse contexto, nós também queremos que as coisas se resolvam com rapidez. E quando eu olho para esta cena da experiência aqui de 18 anos do casal, eu também lembro da experiência da pastora Terezinha, lá da Primeira Igreja Batista de Antonina, que ela, quando começou a orar pela conversão do seu marido, ela recebeu um número 28. E ela, no primeiro momento, entendeu que a conversão dele aconteceria em 2 dias e 8 horas. Não aconteceu. Passaram-se, então, 2 meses e 8 dias e não aconteceu. Antes disso, 28 dias. Passaram-se 28 dias e ela foi fazendo essa conta. E sabe quanto tempo demorou? 28 anos. Pastor Vanderlei trabalha com ela lá na PIB de Antonina. Ele é um dos pastores da congregação. É uma das experiências mais lindas que nós temos de ministério pastoral no Brasil, irmãos. Pastora Terezinha e o pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei se converteu já anos atrás e é pastor, ele se aposentou, ele era bancário, se aposentou e também foi fazer teologia e se tornou pastor, e os dois trabalham juntos no ministério. Então, queridos, nós precisamos reforçar realmente em nossos corações o desejo de continuar buscando aquilo que Deus tem para cada um de nós. E quando nós olhamos para essa trajetória, tanto do Edivan e da Gisele, ou mesmo da pastora Terezinha que eu mencionei, eu resumo, meus queridos, isto em uma jornada de fé. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema nessa manhã. Uma jornada de fé. Jornada tem a ver com um caminho, tem a ver com um percurso, tem a ver com um ponto de partida, um processo que se desenvolve até chegarmos a determinados lugares. E a vida é feita de processos. Quando olhamos para os relatos bíblicos, nós vemos os processos de Deus na vida das pessoas. É maravilhoso estudarmos, por exemplo, a vida de José do Egito e vermos os processos de Deus na vida dele. Desde a sua infância, sua juventude, adolescência, juventude, até a fase adulta, até ele se tornar o segundo no comando do Egito. E até ele se deparar novamente com os seus familiares, com os seus algozes, que eram seus próprios irmãos. E a trajetória de José é uma das mais lindas que nós temos na Bíblia e fala e revela justamente esse processo de Deus em todo o percurso, em toda a caminhada. Outro personagem bíblico que chama muito a minha atenção e que representa bem essa trajetória e esse processo é Daniel, o profeta Daniel, aquele que foi usado por Deus para influenciar reinos em épocas diferentes, em contextos diferentes e debaixo de normativas diferentes. Ele sempre fez a diferença porque ele se permitiu ser tratado por Deus. E o salmo que leremos agora, meus queridos, fala também
de algo que nós precisamos aplicar todos os dias da nossa vida. Mas antes de continuar, eu quero dar uma palavra, que eu estou vendo alguns movimentos aí. Irmãos, daqui a pouco vai ter EBD, tá bom? Se acalme aí, que daqui a pouco vem a segunda parte. Fechando parênteses e voltando para cá. Compreendendo, meus queridos, que o salmo que nós leremos fala de processos também. Processos estes que nós precisamos estar atentos, porque viveremos diariamente. Não é algo que você vai viver de vez em quando. Tem que ser aplicado diariamente. Então acompanhe comigo, estou lendo na Nova Almeida Atualizada, Salmos 37, dos versos de 1 a 7. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra e aplique aos nossos corações. Amado Deus e Pai, já fomos tão abençoados nesta manhã pelo tempo de louvor, de oração, de condução a Deus do culto na parte inicial. Obrigado, Deus, pelo momento de apresentação da Débora, que nos inspira, que fortalece, ó Deus, a nossa fé. E agora, Pai, nós também nos debruçamos, ó Pai, sobre a Tua palavra e aguardamos, ó Deus, direcionamento Teu a partir de todo o conjunto daquilo que estamos vivenciando nesta manhã. Assim oramos e pedimos, rendendo a Ti toda a glória, toda a honra e louvor, em nome de Jesus. Quando eu proponho falarmos sobre uma jornada de fé, eu acabei de mencionar que jornada tem a ver com um processo, tem a ver com um percurso, e a nossa vida ela vai sendo desenvolvida durante estes processos. E precisamos aprender e reforçar e persistir em praticar alguns hábitos que se tornam, meus irmãos, costume, que se tornam um padrão nas nossas vidas. O primeiro padrão que nós precisamos estabelecer nas nossas vidas, e você não estabelece um padrão de um dia para o outro. Começa com decisões que vão sendo confirmadas, mantidas, um dia após o outro, até que aquilo se transforma num hábito, que se transforma num costume e que se estabelece então um padrão, uma rotina. Não no sentido pejorativo ou negativo que algumas pessoas, ou que às vezes nós podemos considerar quando falamos de rotina, mas aquilo bom, aquilo que é saudável para as nossas vidas. E o primeiro padrão, meus queridos, tem a ver com confiança. E esse é o verbo principal atrelado ao padrão que nós precisamos construir. Confiar no Senhor. A palavra de Deus nos diz, ali no Salmo 37:3, confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. A palavra de Deus está nos ensinando, está nos mostrando que, de fato, nós precisamos construir um padrão em que a confiança no Senhor, atos de bondade e alimentar-se daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é saudável, precisa ser um ato contínuo em nossas vidas. À medida que vamos caminhando e vamos trilhando os percursos da nossa fé, a nossa fé será provada, a nossa fé será testada. E vocês ouviram agora há pouco aqui a Gisele falando exatamente de momentos em que ela até usou a expressão assim, enterrei o sonho, e depois Deus vem e renova. Então nós precisamos entender, queridos, que a vida nos colocará, nós iremos nos deparar com situações em que às vezes poderemos estar um tanto quanto abatidos, um tanto quanto desanimados, mas isso não pode dominar o nosso coração.
Isso não pode dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Precisamos, em nome do Senhor Jesus, dobrar os nossos joelhos e clamar e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu clamo a Ti. E eu me recordo de uma experiência atrelada à vinda da Débora, e eu creio, meus irmãos, que foi uma forma de Deus também estimular a minha fé. Foi ali, não lembro se foi no mês de março, enfim, mas eu estava num tempo de oração e eu estava colocando para o Senhor e disse assim: Senhor, o Senhor disse que faria. Muitas provas, muitas falas claras, mas ainda não fez. O que falta, Deus? Pedimos ao Senhor, faça aquilo que o Senhor está dizendo que faria. E Deus, meus irmãos, Ele espera de nós também atitudes de confiança plena nele. Porque aí o processo que nós experimentamos, meus irmãos, é maravilhoso e lindo, porque a gente experimenta de algo que não está atrelado à nossa capacidade. O que, meus irmãos, está acontecendo, o que aconteceu, a nossa tendência é achar, meus queridos, que tem a ver com algum mérito. Mas, na verdade, é graça de Deus. É graça de Deus nas nossas vidas. Segundo padrão que nós precisamos construir, além de confiar no Senhor e fazer o bem em todo o tempo, nós precisamos, meus queridos, encontrar no Senhor a principal razão de nos sentirmos agradecidos. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Precisamos entender um conceito importante aqui, porque esse agrade-se do Senhor, em outras traduções colocará deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O que isso significa? Significa, queridos, que nós precisamos repousar em Deus, e em vez de o nosso coração ser dominado por ansiedade, que é excesso de preocupação com aquilo que vai acontecer, eu preciso, de fato, encontrar a minha alegria no Senhor. Porque se a minha alegria não está no Senhor, se a minha alegria está em bens materiais, se a minha alegria está em conquistas aqui na terra, se a minha alegria está em receber elogio das pessoas, se a minha alegria está em receber as coisas deste mundo, nós viveremos constantemente frustrados. Porque a maior parte do nosso tempo, geralmente nós estamos lidando com o desejo de alcançar alguma coisa. E eu creio que isso foi algo que Deus também permitiu existir em nós, para que possamos nos mover. Mas nesse movimento, não pode ser um movimento em que nós fazemos tudo e do nosso jeito, a nosso modo, e da forma como nós queremos. Nós precisamos entender o que significa a palavra alegrar-se no Senhor. Alegrar-se no Senhor, Paulo vai dizer aos Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Essa alegria precisa estar vinculada, meus irmãos, à compreensão de quem é o nosso Senhor. Quando eu entendo quem é o meu Senhor, eu descanso nele, eu aguardo nele, porque ele supre tudo e ele concederá os desejos do seu coração, no tempo dele e a modo de Deus, em vez do nosso modo. E algo que nós precisamos reforçar: o modo de Deus sempre será melhor que o seu, sempre será melhor que o meu, porque Deus é perfeito, Ele faz tudo perfeitamente. Amém? Segundo padrão, agrade-se do Senhor, se alegre no Senhor, descanse no Senhor. Algo que nós vamos ver um pouco mais à frente ainda. Terceiro padrão a ser construído, que também nos remete à compreensão de algo constante, diário, tem a ver com entrega. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Esse entregar o caminho ao Senhor, esse verbo entregar, ele vai justamente direcionar para esse padrão, que deve ser um padrão constante de entrega. Então surgiu o problema, surgiu a dificuldade, surgiu a tensão,
Em vez de nós ficarmos ali tensos e nervosos e alimentarmos a nossa mente com muitas preocupações e gerarmos com isso gastrite, úlcera, gerarmos com isso crises de ansiedade, transtornos, né, de humor, porque estão muitas vezes vinculados a justamente gatilhos que nós permitimos que gere em nós esses sofrimentos. A maior parte, meus irmãos, dos nossos sofrimentos somos nós mesmos que os admitimos em nossa vida. É verdade que existem coisas extemporâneas, existem coisas totalmente assim críticas que surgem que você não tinha necessariamente culpa naquele processo, né? Não faz muito tempo aí, um rapaz bateu no meu carro, uma moça bateu no meu carro, e gerou um transtorno, gerou uma dificuldade. E aí eu estava justamente, meus irmãos, analisando como a gente tende a ficar demasiadamente preocupado com as coisas materiais. E aí, naquele momento, eu fiquei pensando, vou ter que pôr o carro na oficina, já sei que essa mulher não vai pagar, vou ter prejuízo. E aí a gente se estressa, fica nervoso, chega em casa cansado, não consegue dar à família um ambiente saudável porque a gente se estressa com tudo. Claro que essa é uma situação extemporânea, mas veja, quando eu crio um padrão de confiar no Senhor, agradar-se no Senhor, entregar o meu caminho ao Senhor, o conjunto disso vai me permitindo acessar um padrão de estabilidade. Essa estabilidade, ela está vinculada ao exercício da fé, de eu crer que Deus está no controle de todas as coisas. Então, entregue o seu caminho ao Senhor, entregue a sua família ao Senhor, entregue o seu trabalho ao Senhor, entregue os seus compromissos ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Amém, irmãos? O friozinho está deixando vocês aí um pouco intimidados, né? Confie no Senhor, e o mais Ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. E às vezes nós entramos por alguns percursos, né? De repente você vai assim para umas férias, e daí você chega no lugar que você ia descansar e você pega a Covid, e aí depois você ainda pega uma dengue, e aí depois vem outros problemas. Confie, meus queridos, né? Admiro demais esse casal, amados. Vocês sabem que eu estou falando do nosso querido Emanuel, nosso querido Celso, né? E a Neide. Mas é confiar, é aguardar no Senhor. Tem o período difícil de lidar com aquelas frustrações, de lidar com aquelas dificuldades, mas é persistir, meus irmãos. Nós temos que perseverar e voltar e continuar o percurso, porque o mais Deus fará. O quarto padrão que nós precisamos alcançar, nós precisamos construir, precisamos desenvolver, tem a ver, meus queridos, com uma decisão que começa na mente, no nosso coração, e que se aplica também na dinâmica do nosso próprio corpo. Descanse no Senhor e espere nele. Descanse no Senhor e espere nele. Esse descansar no Senhor tem a ver com uma disposição interna, mais uma vez eu repito e reforço, diária. Nós precisamos de descansos ou de descansar no Senhor diariamente. E aí eu vou fazer rapidamente aqui algumas ilustrações vinculadas ao nosso cansaço físico. O cansaço físico exige de nós algumas pausas, o nosso corpo precisa de algumas pausas. Precisamos de boas noites de sono, precisamos que o nosso corpo, ele mesmo se recomponha, e veja como Deus é maravilhoso, Deus já nos deu todos os recursos para administrar a vida, inclusive dormir. Precisamos da graça de Deus para descansar, o nosso corpo descansar e aguardar nele. E quando eu me refiro a isso, meus queridos, eu não estou necessariamente falando de férias, porque férias nós já entendemos e já aprendemos, meus irmãos, que não é um conceito bíblico. Onde é que está na Bíblia que Deus manda você tirar férias?
Me mostra o texto lá, bíblico. 30 dias de férias. Está na Bíblia? O 11º mandamento. Né? Mas está lá no 4º mandamento. Lembra-te do dia do Shabat, que é o sábado. Foi erroneamente traduzido por sábado no português. A palavra que no conceito hebraico é Shabat, que significa descanso. Então, o descanso, meus queridos, nós temos que lembrar que o princípio do descanso, ele não foi abolido, mas ele permanece. Jesus, ele, inclusive, dá direcionamento para isso. Claro que nós já não estamos mais debaixo da dispensação da lei, debaixo da graça, e eu não preciso seguir um protocolo que tem que ser exatamente dentro daquele padrão de ser exatamente o sábado em si. Mas o princípio do descanso tem a ver exatamente com esse conceito de pausa, que é o momento em que eu repouso e eu me recupero no Senhor. E aí esse descansar pode, para cada um de nós aqui, ter uma situação. Mas é você, por exemplo, tentar desligar a sua mente de algumas situações que te preocupam, né? Começamos o 2º desafio lá em casa, de montar um quebra-cabeças. No primeiro foi de 1.000, agora estamos com 1.500, né? E eu consegui já fazer a metade das bordas dos 1.500 lá do quebra-cabeça. Irmãos, quando eu vou para aquele quebra-cabeça, e geralmente eu vou à noite, um pouco antes de dormir, eu desligo, eu esqueço das outras coisas e eu fico ali concentrado naquela situação. Nós precisamos de algumas pequenas pausas ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, e termos um tempo significativo para descansarmos no Senhor. Mas eu encerro a minha palavra mostrando o seguinte: mais importante, ou a compreensão adequada do que o Salmo 37:7 está dizendo para nós, é que nós não podemos permitir que as nossas insatisfações tragam um sentimento nocivo. E por 2 vezes ele fala qual é esse sentimento nocivo. No verso 1 e no verso 7. Não se irrite. E lá no verso 7, não se irrite. Deus está dizendo para você nessa manhã, minha irmã, meu irmão, não se irrite. Lembrou do Chaves? Mas não se irrite. Quando a gente se irrita, o que acontece conosco? Você fica bem quando você está irritado? Não chegue perto de mim quando eu estou irritado. O que me irrita? Fome, cansaço. Então Deus já sabe que se ela me der comida e deixar eu dormir, ela vai ser beneficiada com esse negócio, entendeu? Amados, não se irrite. Pode parecer meio em tom de brincadeira, mas é verdade, irmãos. A irritação gera elementos químicos, inclusive, no nosso corpo que fazem mal. Então nós precisamos, eu não vou entrar no mérito agora aqui, porque ele está direcionando essa irritação com uma expectativa, digamos assim, por que o mal está prosperando e eu não? Não vou entrar nesse momento agora por essa linha, mas eu quero me concentrar nesse aspecto. Às vezes nós nos irritamos por muitas coisas, e coisas que são banais, coisas que são triviais, coisas muito simples e muito básicas. Não que existam algumas que justifiquem a irritação, mas nós precisamos entender que o contrário disso é confiar no Senhor, agradar-se no Senhor, entregar o caminho ao Senhor e descansar no Senhor. 4 padrões para a nossa vida, para que tenhamos saúde física, emocional e espiritual. Saúde mental. Hoje se fala tanto sobre estas coisas, e os irmãos estão me acompanhando aqui, que eu estou simplesmente seguindo a Bíblia, não estou usando um livro de autoajuda. É graça de Deus, é palavra de Deus, que precisa ser acessada por todos nós. Por fim, meus queridos, o que é descansar no Senhor? Descansar no Senhor é agir como os amigos de Daniel, pois mesmo que fossem lançados na fornalha,
confiavam que Deus estaria com eles e, olha só, independentemente do resultado, eles confiavam em Deus. Foi isso que eles falaram para o rei. Não importa, rei, Deus está conosco. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Ele não nos livrar, nós confiamos nele. É isso, meus irmãos. Isso é descansar no Senhor. Outro exemplo, descansar no Senhor é agir como Abraão, quando Deus lhe pediu seu filho Isaque. Caminhou 3 dias, uma jornada de 3 dias, administrando apenas consigo mesmo o feito que viria na sequência. Contudo, meus irmãos, o livro de Hebreus relata que, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Aleluia! Abraão, meus irmãos, não foi um homem e um pai inconsequente. Ele foi alguém que caminhou pela fé. Foi Deus que me deu, e se Ele está pedindo algum propósito, Ele tem nisso. Ele tem nisto. Eu posso não entender, mas eu vou obedecer. Porque eu creio que Ele trará o meu filho de volta. Ele ressuscitará. Meus irmãos, é claro que isso aqui também tem todo um conjunto, aquilo que na teologia se chama de tipologia do próprio Cristo. Vejam, são 3 dias de caminhada. Foram 3 dias até Jesus ressuscitar. Então existem aqui as conexões do pai que está sacrificando o filho. O que aconteceu exatamente com Jesus Cristo. Abraão, ele teve uma percepção pela fé de que Deus está no controle da vida. Isso, meus queridos, é o que nós precisamos acessar em nossa jornada de fé. Descansar no Senhor é agir como Elias, confiando que Deus fará a sua parte, mesmo que estejamos olhando apenas para uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus já começou o movimento e Ele cumprirá a sua palavra, Ele cumprirá a sua promessa. Abacuque capítulo 2, verso 3, último texto que eu menciono: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Que Deus nos abençoe, que você possa exercitar a sua fé, que você possa confiar no Senhor de todo o seu coração. E mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Ainda que o tardar seja na cronologia de Deus diferente da nossa. Precisamos, irmãos, estar mais preocupados com o kairós de Deus do que com o cronos. Aquela insistência nossa em querer tudo colocar dentro de uma agenda, dentro de uma cronologia, e vivermos aprisionados muitas vezes. O kairós é o tempo não mensurado de algo que Deus está fazendo, que Deus está construindo. E Deus constrói em nossas vidas, por meio das nossas vidas, e nós precisamos aguardar no Senhor, descansar no Senhor, confiar no Senhor em todo o tempo. Convido você a colocar-se de pé. A canção que entoaremos, ela fala sobre essa dinâmica e experiência de fé. Que o Senhor fortaleça a sua fé e que você permaneça fiel até o fim, em nome de Jesus. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível.
pelo que vejo, mas pelo que creio eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador. Você pode cantar novamente? Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Vamos agradecer ao Senhor e colocar no Senhor o desejo de criar um padrão ou padrões em que a confiança, o agradar-se no Senhor, o entregar o caminho ao Senhor e o descansar no Senhor são realmente por nós construídos ao longo da nossa vida. Viveremos situações em que será mais difícil isso acontecer, mas é nesse tempo que você está sendo forjado e que esse valor está sendo sedimentado no seu coração para pavimentar a estrada da jornada da sua caminhada pela fé no Senhor. Eu quero convidar você que precisa de uma intervenção de Deus de um modo especial na sua vida, quem sabe na sua família, vir aqui à frente. Vamos orar nesse momento. Quero orar com você. Exercite a sua fé no Senhor. Confie no Senhor. Agrade-se do Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Descanse nele.
Confie nele. Deposite na palavra de Deus a sua expectativa, a sua esperança, a convicção de que Ele cumprirá, assim como nós vimos nessa manhã, promessas se cumprindo em nossas vidas. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. A Ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque, ó Deus, o Senhor tem nos permitido, Pai, sim, vivemos num tempo tão especial, carregado de dificuldades, de provações, de situações nebulosas, as quais muitas vezes tentamos tatear, tentamos, ó Deus, até prever. Mas o que nós precisamos considerar em nossas previsões não é, ó Pai, aquilo que as conjecturas humanas possam produzir, mas as convicções da nossa fé, de que o Senhor é um Deus que não falha, o Senhor é um Deus que permanece inabalável, e a nossa fé em Ti precisa ser inabalável. Pai, que o Senhor possa nos dar a bênção, a graça, a dádiva de fortalecermos, ó Deus, e construirmos padrões de fé, padrões, ó Deus, onde nós, Senhor, no Senhor confiamos, no Senhor, Pai, nós nos agradamos de Ti, nos agradamos da Tua palavra, nos agradamos, ó Deus, nas consolações do Teu Espírito. Pai, nós agradecemos a Ti, entregamos ao Senhor o nosso caminho. Ajuda-nos, ó Pai, a descansarmos no Senhor. Durante o nosso dia temos, ó Pai, momentos de pausas em que oramos e entregamos ao Senhor e descansamos no Senhor. Conduza-nos, ó Pai, para com sabedoria, com discernimento, vivermos e sermos referenciais da Tua graça nesse mundo. Abençoa os meus irmãos e irmãs que estão aqui à frente, que a intervenção que eles necessitam, a intervenção, Pai, que o Senhor julga necessária, aconteça em nome de Jesus, se manifeste em seus corações, se manifeste em suas vidas, em suas famílias, em seu ambiente de trabalho. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor conceda graça e que nós possamos continuar cantando as Tuas bênçãos, contando as Tuas bênçãos, porque do Senhor temos recebido. Oramos assim no nome de Jesus e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. A igreja pode assentar-se.